apresentar para vocês um circuito que é tido como muito importante dentro da mecatrônica, principalmente no que diz respeito ao controle de robôs automaticamente e também controles de aeromodelismo. Digamos assim, em tudo que haja necessidade de mudar a trajetória de algum corpo, este circuito ele ocupa fundamental papel. Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje o servomotor. É muito utilizado para controlar, digamos assim, a posição da antena em um sistema parabólico de recepção de TV, do sinal de TV. Nós temos lá em cima um dispositivo, uma peça denominada LNB, né, que é um amplificador de baixo ruído em cima de uma parabólica. Existe uma antena e essa antena ela tem duas posições, horizontal e vertical. Na horizontal pega uma quantidade de canais e na vertical pega outra quantidade de canais. Essa trajetória da antena é feita por servomotores. É só um exemplo. E esses servomotores são controlados no receptor que fica em cima do televisor. Ou seja, através de um multivibrador que manda um trem de pulsos, esses pulsos de onda quadrada, né, controla assim o ponto certo do servomotor. Se ele fica 45 graus, 90 graus, no intervalo entre 0 a 90 graus, ou até 180 graus. Ele faz essa inversão. Então, a gente vai ver aqui hoje, nós vamos ver aqui hoje, um circuito principal para o comando para executar um servomotor. Bom, o funcionamento de um servomotor ele é muito simples, né? No eixo da caixa de redução temos acoplado um potenciômetro, né? E esse potenciômetro ele controla a porta inversora de um operacional. No caso aqui o operacional é um 741. E na entrada não inversora nós teremos ou pulsos de comando, né, vindo de um controle tipo assim um multiplexador ou tipo um trem de pulsos, ou mesmo direcionado ou comandado por um PC através da porta paralela, enfim. E pode ser simplesmente um potenciômetro que é ligado ao positivo, que nos gere de 0 a 6 volts. Então, com este comando de 0 a 6 volts, nós temos o controle na saída deste par de transistores que amplifica os pulsos negativo e positivo e faz o comando da inversão. Então, através desses transistores, a gente pode comandar um motor, pode servir para várias outras finalidades também. Mas vamos nos ater aqui a um motor que pode mudar a trajetória angular direcional de um objeto. Então nós temos esse 741 polarizado de uma tal forma que ele faz a comparação entre a entrada inversora e a não inversora. Nós temos uma resistência de realimentação para determinar o ganho. Se essa malha estivesse aberta, nós teríamos um ganho muito alto. Então nós precisamos controlar um ganho que vai ser inserido na base dos transistores TIP 31 e TIP 32, um transistor NPN e um transistor PNP, fazendo a seguinte observação aqui para vocês, que na montagem vocês têm que utilizar uma fonte simétrica para que possa haver ou acontecer aqui a inversão de polaridade. O potenciômetro, este potenciômetro que entra na entrada inversora, ele tem que ficar acoplado ao eixo do motor. Por quê? Porque na hora que nós variarmos a entrada não inversora, este potenciômetro ou este motor vai girar e através de uma redução que fará com que a precisão da rotação seja constante, né, ele vai variar a direção ou a rotação deste motor
e automaticamente também variará a rotação deste potenciômetro, fazendo com que ele acerte a posição correta na qual foi direcionada através da porta não inversora. E assim é o funcionamento deste circuito. Como eu falei, ele é muito utilizado em sistemas em que seja necessário fazer um movimento lento, preciso, e onde se ache um ponto em que ele tenha que parar. Então esse circuito é apropriado para isso. O interessante é que muitos utilizam de recursos como tipo um motor de passo para que tenha mais precisão nessa movimentação. Mas é interessante dizermos, com esse simples motor, um motor simples, né, você consegue, e este circuito, esse servo motor, você consegue o mesmo efeito praticamente, controlar qualquer variação que se deseje através de um comando. Então, no caso aqui, como eu falei, a questão do ganho, se ele for muito alto, poderá ocorrer oscilações. Então, por isso que a gente tem que controlar o ganho através de R, para que não haja oscilações na movimentação do motor. O circuito é muito prático, né? Para um pequeno motor de corrente contínua até 12 volts, com corrente até 1 ampere, se torna então tão simples assim projetar este circuito de servo. Lembrando que a caixa de redução ela realmente é muito importante, e o circuito prático, conforme o circuito que vocês veem aqui, pode ser utilizado também, uma sugestão, um exemplo, pode ser utilizado através deste mesmo circuito para mudar a trajetória de um carrinho, por exemplo, de um robô, enfim, um LDR ligado diretamente na porta inversora e formando um divisor com um potenciômetro ou um tripote de ajuste na ordem de 1 mega-ohm e um ganho estipulado para o operacional 741 de 1 mega-ohms também na realimentação. Esse LDR, à medida que ele deparar com um determinado objeto, né, um servo controlado por luz ou sombra, você pode fazer ele opcional ou por luz ou por sombra. Então isso vai fazer com que, ao ele chegar perto de um objeto, ele possa mudar a trajetória. Então são N aí as possibilidades, e a criatividade de cada um é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então qual a conclusão que eu tiro com este circuito? Que o acoplamento da parte eletrônica de um projeto de robô ou automação com a parte mecânica fica sensivelmente simplificado com a ajuda dos servos. E para aqueles que gostam do assunto, existem duas possibilidades para se contar com os servos. Podem ser montados com certa facilidade e até podem ser utilizados os tipos encontrados em casas especializadas, em aeromodelos, carrinhos de controle remoto, etc. É um circuito que vale a pena montar, porque vocês vão aprender bastante com este circuito. É extensivo. Este é apenas o comando do motor, né, em que vocês mudarão a direção do motor e direcionarão ele e posicionarão no ponto em que vocês desejarem. Mas aí é extensivo porque tem ainda conversores analógicos digitais ou digitais analógicos que vocês podem aplicar na entrada não inversora e comandados por ou um computador ou um circuito multiplexador com um receptor, por exemplo, comandado por controle remoto. Então são N as possibilidades. Aí vai da criatividade de cada um, ok?